3, 2, 1, gravando. Final da Copa do Brasil, Maracanã, Flamengo e Corinthians. Um duelo que também vai colocar de novo frente a frente dois gringos que chegaram há pouquíssimo tempo e que estão ganhando cada vez mais o espaço no coração de seus respectivos torcedores. Estou falando do Fausto Vera, argentino, e também do chileno Arturo Vidal. Os caras estão se doando dentro de campo, é verdade, mas também existem pequenas atitudes sutis, e os caras estão ganhando muita moral e eu quero trazer esses detalhes e esses bastidores que são muito legais, que vocês gostam de saber, que só aqui no canal tem para vocês, certo? Antes, se inscreveram? Ainda não? Se inscrevam então, ativem as notificações. Vamos falar muito de Copa do Brasil, vamos trazer muito detalhe para vocês dessa grande decisão, inclusive na quinta-feira, pós conquista de Flamengo ou de Corinthians, a gente vai trazer um especial aqui com muita coisa do Maracanã, beleza? Então se inscreve lá, ativa as notificações e me segue também nas redes sociais. Eu quero falar de dois gringos aqui que estão assim com muita moral com a torcida do Flamengo e do Corinthians. Primeiro deixa eu falar do Arturo Vidal. Cara, o Vidal, desde que ele tava lá na Inter de Milão, né, já tava assim no finalzinho de contrato, tava dando aquela forçada para ser jogador do Flamengo. Quase, né, o Boca Juniors, que entrou na parada para contratar o jogador, quase contratou, mas prevaleceu o quê? A vontade do jogador. E a vontade do Arturo Vidal sempre foi jogar no Flamengo. E aí você quer um bastidor, quer uma curiosidade? Sabe qual foi o jogador brasileiro que pela primeira vez falou pro Vidal sobre Flamengo, sobre Maracanã, sobre essa coisa toda da torcida do Flamengo com o Maracanã? Foi Renato Augusto. Lá na Alemanha, quando eles jogavam, né, no mesmo país, a mesma liga, enfim, o Renato Augusto e o Arturo Vidal. O Renato Augusto que tem uma história no Maracanã, tem até o Maracanã tatuado ali depois da conquista do ouro olímpico, jogou no Flamengo, mas hoje evidentemente é um cara muito consolidado no Corinthians. Então fica essa curiosidade de que hoje os caras que vão se enfrentar na decisão da Copa do Brasil foi o Renato Augusto que falou pela primeira vez sobre Maracanã e Flamengo para o Arturo Vidal. E foi assim uma espécie de amor à primeira vista. O cara sempre teve de olho no Maracanã, sempre, a vida toda, a carreira toda, esteve de olho na torcida do Flamengo. E aí quando ele teve a oportunidade, que ele falou, olha, chega de Europa, é hora de voltar para a América do Sul, Flamengo, tá aí. Começou a vestir a camisa do Flamengo, vestia a esposa com a camisa do Flamengo, falou abertamente, chegou até a levar uma multa, né, lá na Inter de Milão por falar abertamente que gostaria de jogar num outro clube. Então o Arturo Vidal hoje está num lugar onde ele sempre quis estar. E o torcedor do Flamengo, evidentemente, se identifica com isso, sente isso e já vê que o Arturo Vidal é um dos caras principais do time. E tem mais, Vidal é cara de seleção chilena, campeão de Copa América, campeão na Europa, cara que disputou as principais ligas do mundo e reserva do Flamengo. Reserva do Flamengo, não é um cara que faz biquinho, não é um cara que fica causando, muito pelo contrário, quando entra dá um gás no time e evidentemente sente esse carinho da torcida do Flamengo. Sem contar que ele virou parça do Rodinei. E é uma parceria muito grande, é um entrosamento muito grande, os caras estão para cima e para baixo lá no Ninho do Urubu, nos treinamentos, quando a gente vê no Maracanã. Aliás, eu peguei um detalhe muito legal no jogo de Itaquera, quando o Vidal entra, teve a substituição ali e tal, e aí ele vai lá e dá um tapinha na bunda do Rodinei, tipo assim, dizendo, tô aqui, vamos aí, toca a bola pra mim, sabe? Então assim, é uma parceria muito grande, e esses pequenos gestos que a gente vê do Arturo Vidal, já fazem do cara assim, tipo, algo diferente pro torcedor do Flamengo. Então o Vidal, que é um cara que assim, tipo, tá muito identificado com o Flamengo, quer demais conquistar seu primeiro troféu, seu primeiro campeonato no Brasil e jogando com a camisa do Flamengo. Ninguém mais do que Arturo Vidal quer ser campeão nessa quarta-feira. Antes de falar de um argentino que está ali ganhando a torcida do Corinthians, eu quero falar da Centauro. E a Centauro, meus amigos, tem oferta especial para vocês. Vocês, torcedores do Corinthians, vocês, torcedores do Flamengo. Vou lançar aqui um QR Code, né? O QR Code que vai trazer 20% de desconto na compra dos seus produtos
torcedor do Corinthians usando o cupom TIMÃO20. E você, torcedor do Flamengo, não vai ficar para trás. Usa o cupom de desconto Flamengo20 e você vai ter 20% de desconto. Então tá valendo, é uma promoção especial da Centauro para essa decisão da Copa do Brasil. Beleza? Torcida do Flamengo, torcida do Corinthians, aproveitem esse descontaço que a Centauro tá dando para vocês nessa final da Copa do Brasil. Show! Esses cupons, né, vão valer até o apito final do jogo no Maracanã nesta quarta-feira. Beleza? Fausto Vera. Fausto Vera é um jogador que chegou agora, ganhou a posição de titular, o torcedor do Corinthians está se identificando com ele. É um jogador que erra poucos passes, tem um índice de acerto de passe muito grande, é um jogador que mantém a regularidade e é um jogador que, por exemplo, o Vitor Pereira conversou com ele antes dele vir, quando ele ainda era jogador do Argentinos Júnior e se destacava. Ele era o principal meio-campista do futebol argentino, quando o Corinthians foi lá e contratou. Aliás, tinha gente da Europa que queria contratar o Fausto Vera e o Corinthians conseguiu sair na frente e trouxe o jogador. Dizer que o Fausto Vera não está adaptado, isso aí não é uma verdade. Adaptado a São Paulo, adaptado ao Corinthians. Vira e mexe, você olha nas redes sociais do Fausto Vera, tá lá ele postando foto em restaurante, postando foto curtindo a montanha com a namorada, curtindo os lugares, curtindo Campos do Jordão, ou seja, ele já é praticamente assim, um cidadão brasileiro, um paulistano, né? Um cara que curte, sabe ali curtir os picos de São Paulo, então ele tá sempre exaltando o fato dele estar na cidade de São Paulo e que ele aproveita muito bem a cidade de São Paulo. Tem um detalhe interessante também que a torcida do Corinthians fica enlouquecida, além de toda essa adaptação que ele está tendo, de gostar da cidade, de gostar muito do clube e de estar jogando bem, os números comprovam isso, e a regularidade em campo dele, o titular absoluto hoje do meio-campo do Corinthians, tem uma questão muito sutil que a torcida do Corinthians pega nas redes sociais. Toda vez que ele faz algum post de jogo, o Fausto Vera, o que ele faz? Ele dá uma tratada na foto e tira o campo verde. Imagina aqui atrás, ó, tem um campinho aqui, imagina se eu tirasse uma foto e colocasse o campo preto e branco, tirasse a cor verde do campo. Por quê? Verde é a cor do Palmeiras, maior rival do Corinthians. Ou seja, o cara já evita qualquer tipo de verde. Então isso é um movimento muito sutil, mas que para a torcida, cara, é um negócio espetacular e chama a atenção porque o cara já chega conhecendo o lugar que ele vai. Ele sabe que o torcedor vai ficar maluco se ele tirar o verde da foto, mesmo que seja do gramado, que aí não tem jeito, né? Não tem jeito você tirar a grama verde, né? Ainda mais o gramado de Itaquera, que é um gramado espetacular. Então o Fausto Vera ganha o coração do torcedor com o futebol e com as pequenas atitudes fora de campo. São histórias muito parecidas, são jogadores de diferentes gerações, o Arturo Vidal muito mais consolidado, Fausto Vera ainda começando a sua trajetória, muito novo, tem 22 anos, mas são jogadores que souberam chegar nos grandes clubes de grandes torcidas, as duas maiores torcidas do Brasil, e estão ali ganhando o coração deles, e estão ganhando moral dentro do time. O Fausto Vera titular, o Arturo Vidal é o cara que bola de segurança do Dorival Júnior sempre entra, é um craque, é um cara consolidado, e o Fausto Vera promissor. Então assim, dois gringos, diferentes culturas, Argentina, Chile, mas que chegam aqui no Brasil, entendem o lugar que estão, gostam do lugar onde estão, né? O Arturo Vidal fala da praia, é um carioca, já foi visto na rede lá jogando futebol. Então assim, são dois jogadores que vão estar frente a frente nessa decisão e dois jogadores com perfis muito parecidos em relação a ter esses movimentos fora de campo que ganham o torcedor. Quero o comentário de vocês aqui. Vocês já perceberam isso aí que eu falei do Fausto Vera, isso do Arturo Vidal? Deixa os comentários aqui. Não quero que vocês comparem futebol, né? O Vidal tem uma carreira diferente da do Fausto Vera, que está começando agora, mas eu quero que vocês falem dessa resenha toda aí. Quem vai levar melhor? Fausto Vera ou Arturo Vidal? Qual dos gringos aí vai comemorar na quarta-feira, perto da meia-noite, quase virando a quinta-feira? Deixa os comentários aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações. Tamo junto!